Olá, tudo bem com você? E com a sua saúde? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui juntamente com o meu amigo Samuel, nós produzimos esse conteúdo para falar com vocês um pouco sobre a vacina do Covid-19 bivalente. E aí, eu te pergunto, você já viu ou ouviu falar de alguma dessas duas imagens? A imagem à sua esquerda desse homem se contorcendo, que parece até uma cena de exorcismo de algum filme de terror, nada mais é do que uma pessoa se contorcendo com sintomas de uma doença chamada tétano. Pois é. E a imagem à sua direita desse menininho coberto por pústulas, sabe o que é? Ela nada mais é do que uma doença chamada varíola. Esse menino foi contaminado com a doença varíola e teve o seu corpo coberto por essas pústulas que com certeza não deve ser nada agradável. Mas aí você me pergunta, o que será que tem em comum essas duas doenças? Pois é, uma coisa chamada vacina. Essas duas doenças foram possíveis de serem controladas e erradicadas através das vacinas. Essas que nos seguem durante toda a nossa vida, desde que nascemos, principalmente se você é da era Z, eu acho que é assim que chama, com certeza você seguiu, seus pais seguiram, desde os seus primeiros dias de vida, lá na maternidade, onde você tomou hepatite B, aonde você tomou a HCG, você fez um esquema vacinal, até pelo menos os seus 4 anos de vida. E esses esquemas vacinais fizeram com que você estivesse livre de algumas doenças gravíssimas, como hepatites, como tuberculose, como meningites, das mais graves. Por que não a do tétano, que é uma vacina que muitas vezes as pessoas até esquecem de fazer o seu reforço, porque o seu reforço é apenas de 10 em 10 anos. A varíola, que é uma vacina tomada ali na infância, né? A gente tem a varíola intramuscular nos primeiros anos e a varíola em gotinhas depois nos outros, mais à frente, nos outros meses, nos outros anos, que é a varíola de gotinha, que a gente chama AVOP, de forma oral. Pois é, durante toda a sua vida você passou por esquemas vacinais. No seu período de adolescência, você também chegou a tomar algumas vacinas. No caso delas, hoje em dia, a tão famosa e tão digamos assim, turbulenta com seus prós e contras, a HPV, que tem diminuído até a sua idade para ser tomada hoje em dia entre os jovens, pois nós vivemos numa realidade, numa sociedade em que as pessoas cada vez mais começam a sua vida sexual mais cedo. Se isso é bom ou se é ruim, não cabe aqui discussão. Mas é uma forma de se prevenir, sim, a contaminação pelo vírus HPV e, sim, é uma forma de se prevenir um câncer muito acometido, principalmente pelas mulheres, no caso, que é o câncer de colo do útero. E aí, essas vacinas fizeram com que muitas doenças gravíssimas que levavam muitas pessoas à morte de grande contaminação, que sim podiam provocar endemias, pandemias e assim vai, várias epidemias, viessem a ser erradicadas, pois alguém um dia descobriu as suas vacinas e fizeram com que muitas pessoas deixassem de ser hospitalizadas ou até superlotassem o sistema de saúde, quando havia sistema de saúde naquela época, porque começaram a fazer o esquema dessas vacinas. Então, sim, a vacina ela veio ser uma solução contra muitas doenças. E era algo que as pessoas tomavam e
Muitas vezes não questionavam. É bom a gente questionar algumas coisas, mas questionar quando a gente tem fundamentação teórica, quando a gente entende do que está se falando, não somente por causa das fake news. Porque um grande problema aconteceu no nosso país, principalmente nesses últimos tempos, que foi o que? A volta da contaminação do sarampo, porque existiram muitas pessoas nos últimos tempos que começaram com um movimento chamado contra vacinas. Vocês já ouviram falar disso? Pois é. Essas pessoas fizeram isso. E o que aconteceu? Muitas pessoas, por não terem informações, nem buscarem saber o que acontecia, quais as reações das vacinas, o que as vacinas causam no nosso organismo, acabaram levantando bandeiras e incentivando as pessoas a não vacinarem os seus filhos, o que é muito prejudicial, porque a vacina, além de ela ser algo para benefício próprio do indivíduo, ser uma responsabilidade do pai para com aquele indivíduo que ele colocou no mundo, também é algo de responsabilidade social. Pois você, além de estar se prevenindo, você faz com que, se caso você esteja coberto e você não estivesse coberto pela vacina, você iria fazer com que houvesse a contaminação, a disseminação desse vírus, dessa bactéria, que muitas vezes, dependendo da situação imunológica de um indivíduo, pode se levá-lo a um leito de hospital, a uma UTI e, quem sabe, então, a morte. Principalmente falando das nossas crianças que não têm um sistema imune tão bem amadurecido assim, tão desenvolvido. Ela vai desenvolver essa maturidade nos primeiros anos de vida. E falando também dos nossos idosos, que começam a ficar com o seu sistema imune prejudicado com o passar dos anos. Por isso, a importância da vacinação também de algumas doenças simples, como a gripe nos idosos. Porque você sabia que uma pessoa comprometida, imunologicamente falando, ela pode sim morrer de uma simples gripe? Isso acontece com muitos idosos e acontece com mais frequência do que o que você imagina. Então, uma coisa muito importante a se fazer, que se falou tanto nesse período de pandemia em que vivemos, aonde o coronavírus chegou aí com toda a força, um vírus inofensivo, né, que muitos pensavam que era apenas uma simples gripezinha, que ia passar logo, como algumas gripes que apareceram e que causaram um grande burburinho no passado, um exemplo delas, que ainda está no nosso meio, é a H1N1. Só que quando a H1N1 surgiu, eu não sei se alguns aqui lembram, ela matou muitas pessoas, mas surgiu a vacina, muitas pessoas conseguiram tomar essa vacina. Hoje todos têm acesso a essa vacina, não só os grupos de risco, mas todos têm direito a essa vacina. E quando começaram a tomar a vacina, as pessoas que contraem H1N1 nos dias de hoje pegam sim uma gripe mais severa do que uma gripe comumente falando, só que elas não chegam a óbito, porque elas estão cobertas vacinalmente. E aí a gente entra numa questão que é até um pouco polêmica, que é o vírus da gripe. Todos os anos se lança a campanha do vírus da gripe. Eu sei que ainda existe uma grande resistência. Muitas pessoas não vão tomar. Muita gente diz, eu não vou tomar não, porque se eu tomo essa vacina, eu faço ficar doente. Só que você nem sabe que você está fazendo, estimulando o seu sistema imune a trabalhar. A vacina da gripe, ela é muito importante e ela é aplicada anualmente e às vezes até mais de uma vez no ano, porque o vírus da gripe é um vírus altamente mutável. Pois é, os vírus são organismos simples, hospedeiros, não têm célula própria, mas causam um grande estrago, principalmente no nosso organismo. E pelo fato deles serem tão simples,
deles terem apenas o material genético RNA ou DNA, eles sofrem uma coisinha que hoje em dia está até comum de se falar, chamada mutação. E essa mutação faz com que esse vírus se modifique de organismo para organismo e fique mais resistente a algumas vacinas. Por isso a importância de se repetir essas vacinas todos os anos. E aí eu falo para você, por que não isso não pode acontecer com o coronavírus? Um vírus que aconteceu de repente, que ninguém conhecia, que causou um grande estrago, levou milhares de vidas no Brasil e no mundo. Eu não sei você, mas eu infelizmente tive perdas que doeram muito e que me fazem chorar até hoje. Eu não quero jamais passar novamente por aqueles medos que eu passei na época de quarentena, na época pandêmica, no meu caso, trabalhando em supermercado e com medo de levar contaminação para dentro da minha família, porque ainda não tinha nada que pudesse me dar pelo menos um alívio, um suspiro. Quando eu tomei a minha primeira dose da vacina, eu fiquei muito feliz. Eu disse, Jesus, uma dose de esperança. Assim como eu tenho certeza que muitos brasileiros também tiveram essa dose de esperança. Só que aí aconteceram as grandes polêmicas. Pessoas começaram a ter reações, alguns muito fortes, alguns nem tão fortes assim, como foi o meu caso. No meu caso, eu tive uma leve dor de cabeça, um cansaço, como se eu tivesse trabalhado o dia todo e virado a noite toda. Mas nada demais. Porém, conheço pessoas que ficaram de cama. Sim. Isso, de certa forma, de acordo com alguns pesquisadores, é bom. É sinal que o seu sistema imunológico está bem ativo e alerta para entender os patógenos estranhos que entram no seu corpo. Isso é sinal que o seu corpo reage muito bem a alguma vacina. E aí surgiram as grandes polêmicas. Não vamos mais tomar porque a vacina é doença. A vacina, assim como muitas polêmicas já surgiram no mundo, quando tudo novo assusta. Tudo novo assusta e tudo novo causa muitos burburinhos. Quem não lembra do HIV, que até tempos atrás se diria que tinha sido algo fabricado em laboratório. Eu acredito que a mente humana é capaz de muitas coisas e muitas perversidades. Mas, gente, menos. Menos, né? É uma doença que já matou tantas pessoas. Graças à tecnologia, graças aos cientistas, hoje já consegue se viver com qualidade sendo portador do vírus. Mas mesmo assim, é sempre melhor prevenir do que remediar. E uma coisa que eu aprendi sendo profissional da área da saúde, com certeza é mais barato, mais saudável e mais confortável prevenir uma doença do que tratar ela. Se todos tivessem esse pensamento, o nosso país, principalmente, seria muito melhor. E aí muitos pensam, eu já tomei uma, já tomei duas doses, eu já peguei Covid, eu não preciso mais tomar vacina. Mas você lembra que a gente estava falando que os vírus se mutam, sofrem mutações? Pois é, isso aconteceu com o vírus do Covid. E aí surgiu uma nova variante que ainda não existia nas suas vacinas, que é a Omicron. Essa variante, ela está circulando por aí. E para você que está desinformado, deixa eu te contar um segredo. Os casos de Covid estão aumentando novamente, sabia? Pois é. Sabe essa gripe que o pessoal está falando que é uma virose? Tem muita gente contaminada com Covid e não sabe. Sabe qual é o problema? Muitos ficam com aquela tosse, olha, que dura tempos e tempos e não vão para o médico. Quantos casos não foram notificados? Mas tem muitos que foram notificados. E sabe de uma coisa? Existe muito caso de Covid por aí.
Ah, mas o Covid não mata mais. Ah, mas o Covid agora é só uma gripezinha. Você que pensa. Você que pensa. E o seu idoso que está lá na sua casa, que tem uma saúde comprometida? E aquela pessoa que talvez tenha uma doença autoimune? E aquelas pessoas que você convive no seu trabalho, que você convive na igreja, que você convive na faculdade? Será que você não pode ter um pouco de empatia com o seu próximo e pensar que você pode estar levando a contaminação para outras pessoas? Você tomar a vacina impede de você se contaminar com a Covid? Não. Mas com certeza você terá um vírus bem mais atenuado no seu organismo. Com certeza você terá sintomas extremamente leves. Previna-se, não custa nada. Para você ter uma noção, tá vendo esse quadro que está aparecendo aí para você? Pois é, esse é um quadro disponibilizado pelo SUS e é recente. Essas tabelas foram feitas até agora, 25 de novembro desse ano que nós estamos findando. E olha aí nosso Nordeste. Ainda existem mortes. Pois é, ainda existem mortes por Covid. Quem serão essas mortes? Quem serão essas pessoas? Pois é, provavelmente os nossos idosos. Alguém que passou por algum problema de saúde que está com a imunidade totalmente comprometida. Ou talvez aqueles que acharam que o Covid era uma balela e que não precisava tomar a vacina. Pois é, meu povo. Vacine-se. É algo que você já pagou, porque está sendo disponibilizado pelo SUS, mas sai do seu e do meu imposto. Então valorize os muitos impostos que a gente paga nesse país e vai atrás de algo que é de seu direito. Se você não tiver uma responsabilidade pela sua vida, mas tem uma responsabilidade social para com o seu próximo, para com a sua família. Porque aí, olha, você vai ter algo que durante mais de 2 anos nós quisemos ter e fomos restringidos. Uma família protegida, um convívio com os outros parentes, com as outras pessoas da nossa família, um convívio livre com a sociedade. Pense nisso, vacine-se. A vacina do Covid bivalente está aí para você. Proteja a sua família. Proteja aqueles que você também ama. Proteger também é amar e também é cuidar. E aqui eu encerro a minha fala com as nossas referências. Desde já, agradeço a você, ouvinte, e agradeço ao meu colega de trabalho, Samuel Rodrigues.